Estamos ao vivo pela rede de computadores. Eu quero uma igreja.com, sinceros.com.br. Lembrando que é sinceros com S-I-M de Maria, letra M.com.br. youtube.com. Deus abençoe os irmãos que estão aqui na sala, o irmão Alexandre, lá de Boston, meu xará, o irmão Carlos, o irmão Eric Porto, meu irmão, seja bem-vindo também, o irmão Erivaldo, o Áquel, o Dr. Pedrosa. Deus abençoe todos os irmãos. Dr. Pedrosa, tá contigo. Obrigado. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, discutindo os assuntos concernentes à palavra do Senhor e saudar a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a graça e a paz desse nosso Senhor. Amém. Eu vou continuar hoje, irmãos, os estudos que nós estamos fazendo, como eu disse, para esse próximo mês, sobre Halloween, considerando que é o dia do ano novo do calendário de Satanás, 31 de outubro para 1º de novembro. E eu vou então mostrar para os irmãos aqui, compartilhar a tela, para os irmãos acompanharem comigo. Nós vamos ler um pouco do assunto, para a gente realmente fazer um estudo, não é? Nós estamos fazendo um estudo aqui sobre Halloween e nós pretendemos esgotar esse assunto, irmãos, porque isso é difícil de encontrar a verdade sobre esse assunto. Quando você vai ver que fala de Halloween, é uma festa, é uma cultura inglesa, não sei o quê, uma cultura americana, traz aqui para a gente, é a festa das bruxas e você não sabe na realidade o que está acontecendo. Então, no vídeo anterior de ontem, foi a primeira parte, hoje nós vamos progredir mais um pouco com a segunda parte. Não sei em quantas partes nós vamos dividir esse estudo, mas realmente é um estudo sobre uma coisa muito importante, não é um assunto que eles consideram como uma brincadeirinha, que as crianças vão bater na porta da sua casa e pedir doce, ou um doce ou uma travessura. Dá a impressão que é uma brincadeirinha. E vocês, os irmãos, estão sabendo cada dia mais por trás disso daqui, que isso não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria de satanismo, disfarçada como se fosse uma festa que as criancinhas vão pedir doce, né? Então, o título desse estudo que nós vamos fazer hoje é a parte 4 de um estudo que tem do pastor David Bay nos Estados Unidos, que ele fala: maçonaria adora Lúcifer. Tem 4 partes. Então, uma dessas partes nós vamos estudar aqui. As outras partes falam de outros assuntos. Esta parte de adoração da maçonaria a Lúcifer, falando especificamente sobre Halloween, irmão. Você vê a importância de adoração de Lúcifer nesse dia. Nós falamos ontem que essa data é comemorada o dia 1º de novembro até o dia 1º de maio. São festas assim, marcadas de adoração ao Deus Sol, de satanismo, até o dia 1º de maio, que é o dia dos Illuminatis, quando eles foram fundados nos Estados Unidos, em 1º de maio de 1776. Então, para você ver que tudo isso é concernente a esse assunto de sociedade secreta. E isso não é recente, não. Isso é antigo. Então, ele fala aqui que a adoração à serpente na maçonaria. Imagine nosso choque quando descobrimos que a maçonaria adora a serpente, exatamente como a maioria dos grupos pagãos dos últimos 5.000 anos. Estaremos citando as fontes maçônicas e mostraremos os símbolos que acompanham o texto. Como a figura vale mais do que 1000 palavras, este artigo será outra prova da arma fumegante, confirmando que a maçonaria luciferiana, conforme vimos demonstrando. Albert Pike, esse que nós mostramos no livro, sempre, né, do Albert Pike, o livro da maçonaria, como ele declara o seu satanismo, né, um satanismo bem explícito, né, ele não esconde isso.
Esse Albert Pike, em seu livro Moral e Dogma, fala grandemente sobre a importância da adoração à serpente nas várias religiões pagãs de mistério da antiguidade. Ao ler sua descrição da importância da adoração à serpente, tenha em mente que Pike dogmaticamente afirmou que a maçonaria é idêntica aos antigos mistérios. Presta atenção, nesse livro ele fala e confirma várias vezes. Não é só uma vez, não, que a maçonaria ela é idêntica aos mistérios antigos, o que significa que os ensinos em todos os seus livros são precisamente os mesmos que os satânicos e pagãos mistérios antigos. Agora, então, vamos ver o que ele escreveu, esse maçom grau 33, da jurisdição do sul dos Estados Unidos. Eu sempre digo, ele era um general americano, ele entrou para o grupo dos Illuminati pelo convite do Giuseppe Mazzini, o fundador da máfia, em 1870, que era um general italiano da máfia. Aqui nós só mostrando um símbolo que a maçonaria usa muito, né, que é da serpente, viu? E aqui essa cobra por fora, ela chama-se Ouroboros. É uma serpente que ela come a própria cauda, ela está engolindo a própria cauda aqui. E no meio, essa estrela do bode Baphomet, que é muito conhecida em satanismo, né? E tem, por demais, usada na maçonaria, inclusive está na capa da Bíblia da maçonaria feminina, uma Bíblia branca. Tem essa estrela de 5 pontas invertida. Nessa figura 22 aqui, que nós vamos mostrar aqui do lado, o símbolo da serpente enrolada em um ovo. Os irmãos estão vendo aqui? Tá? Uma serpente enrolada no ovo. Isso aqui é um símbolo muito satânico. Descreve o seguinte: o Albert Pike descrevendo essa serpente, o maior maçom de todos os tempos, viu, irmão? Não foi eu, né, Pedrosa, não é o pastor David Bay que está falando mentira aqui, não. Nós estamos mostrando que o Albert Pike descreve essa serpente. A serpente enrolada em um ovo era um símbolo comum para os indianos, os egípcios e os druidas. Presta atenção que esse sacrifício de crianças estão relacionados com esses povos antigos. O profeta Jeremias denunciava isso, os irmãos sabem disso. É uma referência à criação do universo. Essa serpente aqui, envolvendo um ovo, né? Está na página 496 dos ensinos do 25º grau, Cavaleiros da Serpente de Bronze. É o nome do grau 25 da maçonaria. Cavaleiros da Serpente de Bronze. Entenderam? Então, em vários artigos anteriores, observamos que a maçonaria não crê que o universo foi criado pelo Deus da Santa Bíblia, conforme registrado no Gênesis. Essa afirmação realmente suporta esse conceito, pois diz dogmaticamente que a serpente enrolada no ovo é um símbolo da criação do universo. E o próprio Albert Pike, no início do livro dele, ele falando sobre Adão e Eva, ele conta exatamente tudo ao contrário, que quem facilitou a vida de Adão e Eva foi Lúcifer, que os fez tornarem Deus, que eles tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornaram Deus. E Deus não queria que Adão e Eva se tornassem deuses, por isso que proibiu de se tornarem lá. Então ele conta exatamente assim para vocês terem uma ideia de quem é esse Albert Pike. Além disso, é altamente condenável que a maçonaria venere os druidas. Não somente Pike menciona os druidas nessa frase, mas outros autores maçônicos são até mais enfáticos na admissão que a maçonaria venera-os, porque a religião de mistérios do druidismo é idêntica à da maçonaria. Vejamos um comentário aqui de William Hutchinson, que era um maçom do Spirit of Masonry, no livro dele, O Espírito da Maçonaria, revisado por George Oliver, Bell Publishing, publicado originalmente em 1775, na página 195. Tá?
Isso, olha que antigo, meu irmão. 1775. Esse livro já estava publicado, essa besteira que nós vamos ouvir agora. Nosso modo de ensinar os princípios da nossa profissão, maçonaria, a profissão de fé deles, é derivado dos druidas, e nossos principais emblemas originalmente vieram do Egito. Tá? A maçonaria foi fundada em 1776. Esse livro que eles estavam seguindo é em 1717. Né? Esse livro que eles estavam seguindo já é de 1775. 1776 foram os Illuminati, foram fundados. Então, esse druidismo que sacrifica crianças, eles estão dizendo aqui, esses druidas, são os mesmos princípios originalmente que vieram do Egito e que são também o que eles professam, a maçonaria. Albert Churchward, outro escritor maçom, diz que os maçons são nossos druidas atuais. Isso está no livro de Albert Churchward, Signs and Symbols of Primordial Man, The Evolution of Religion's Doctrine from the Eschatology of the Ancient Egyptians, Sinais e Símbolos do Homem Primordial, a evolução da doutrina religiosa a partir da escatologia dos antigos egípcios. O livro foi de Londres, né, publicado em Londres, na Inglaterra, de George Allen e Companhia, limitada, de 1913, segunda edição, página 189. Por que a gente faz questão de citar exatamente essas referências bibliográficas, para as pessoas não dizerem, não informarem, isso é mentira, isso não tem referências, eles inventaram. Tudo isso aqui tem referência bibliográfica. Então, recordando, os druidas, eles pertencem à maçonaria. Eles são adorados pela maçonaria. O mesmo confissão que os druidas têm, os maçons confessam que eles têm essa confissão também. Outro autor maçônico, George Oliver, também observou a conexão da maçonaria com os druidas. Os druidas veneravam grandemente a serpente, o grande deus era tipificado por este réptil e era representado pelos bardos como o maravilhoso dragão-chefe, o soberano dos céus. Aí tem a referência bibliográfica aqui de George Oliver, Signs and Symbols, Nova York, McCoy Publishing and Masonic Supply Company. 1906, página 36, ênfase. Aqui o autor aumentou o tamanho da letra, né, para dar ênfase ao título, né? Então, os druidas veneravam a serpente, e os maçons são descendentes dos druidas. Pelo menos essa visão satânica da serpente e do dragão como seres idênticos é consistente com a Bíblia, pois a Escritura diz que ambos são símbolos de Satanás. Vamos ver aqui? Está escrito em Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo ou Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitada na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, né? Lançados no lago de enxofre, né? De inferno, fogo e enxofre. Quando os autores maçônicos Pike, Hudson, Ward e Oliver identificaram a maçonaria como proveniente do druidismo, essa admissão é extremamente grave. Os maçons admiram os druidas e alguns até chegam a afirmar que a maçonaria veio do druidismo. Logicamente, os druidas eram sacerdotes ocultistas, praticavam astrologia e ofereciam sacrifícios humanos. Entenderam que nós fizemos toda essa volta para explicar quem eram os druidas? E quem são os seguidores dos druidas hoje? Maçonaria, irmãos. Por que no Brasil desapareciam 50 mil menores por ano e não tinha nenhum crime, nenhuma punição, ninguém vai preso? Por quê? Será que são esses homens que estão no poder aí, político, religioso, no poder judiciário?
Isso aqui está publicado pelo Dr. C. Burns, Masonic and Occult Symbols Illustrated. Símbolos maçônicos e ocultistas ilustrado, página 28. Aí o autor aqui refere, maravilhoso, essa afirmação significa que a maçonaria pratica tanto a magia branca quanto a feitiçaria da magia negra. Os iluministas praticam a feitiçaria da magia negra, como também o anticristo praticará. Uma análise cristã do Halloween por meio do prisma da vindoura nova ordem mundial. Aqui nós vamos analisar uma notícia, não é? Que saiu no Providence Journal Bulletin, de 30, acho que é a página, ou o número 1096, né? Ou deve ser alguma coisa assim, 30/1096. Halloween tornou-se um dos maiores feriados do ano, perdendo somente para o Natal e a Páscoa em termos de vendas. Imagina, meus irmãos, se o Natal já é uma festa de adoração ao Deus Sol, uma festa satânica, que está em primeiro lugar. Em segundo, vem o Natal e a Páscoa, né? E logo depois vem Halloween, que é uma festa declaradamente satânica. Então nós podemos dizer que o mundo já está adorando declaradamente a Satanás. Esse culto que sacrificam crianças. Olha aqui. Halloween tornou-se um dos maiores feriados do ano, perdendo somente para o Natal e a Páscoa em termos de venda. Máscara de terror, fantasias, fitas de áudio com mensagens tenebrosas, decorações e, é claro, os doces são os que mais se vendem nessa época do ano. As lojas que se especializam em itens de Halloween estão faturando alto com crescente popularidade comercial do feriado. Para nós, cada ano as vendas vêm crescendo. Acho que por sermos especializados, assim diz o dono de uma loja situada no shopping center. A Federação Nacional do Comércio estima-se que a população esteja gastando pelo menos 2,5 bilhões de dólares em itens para o feriado de Halloween. Muitos clubes estão promovendo concursos de fantasia e as festas nas noites na semana do Halloween estão cada vez mais frequentadas. Essa popularidade do Halloween é desalentadora para os cristãos nascidos de novo, pois representa a antítese de tudo o que cremos e defendemos. Jesus Cristo enfatizou que a vida aqui na terra, dizendo, eu vim para que tenham vida, com M demais, né? E a tenham em abundância. João 10:10. Halloween, no entanto, é a celebração dos mortos e dos mortos-vivos. Quando a banda de rock The Grateful Dead, Mortos Agradecidos, tornou-se famosa e continuou famosa, eu soube que o povo americano, no fundo do seu coração, estava voltando-se para Satanás. Como você vê, ao mesmo tempo em que os cristãos acham muito normal e desejável querer passar a eternidade com Jesus Cristo, assim também os satanistas querem atravessar o portal da morte para começar a viver com o Senhor Satanás. É isso que nós temos dito aqui, irmãos. Tem um filme no nosso site, vocês podem ver sobre Halloween, contando exatamente isso aqui que nós estamos falando, vocês vão ver no filme Halloween, dessa mesma, do pastor David Bay. O filme completo vocês vão ver. Entre lá na TV Sinceros e procure Halloween. Um filme muito interessante, tem em torno de 1 hora de duração. E eles entrevistando pessoas que praticam a festa de Halloween, satanista, um rapaz que sacrificou a própria noiva numa festa dessa. Então, para você ver que as pessoas estão procurando realmente adoração a Satanás, não é mais por engano, não é por ser explícito. Agora, neste ponto, receberei mensagem de correio eletrônico de pessoas dizendo que simplesmente porque gostam de Jerry Garcia e da banda The Grateful Dead. Não quer dizer que estejam adorando Satanás ou que sejam satanistas. Essas pessoas têm 50% de razão. Concordo que não esteja adorando Satanás totalmente. No entanto, Satanás não é chamado
de o grande enganador por nada. Considere com cuidado as palavras de Jesus Cristo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de se aborrecer um e amar o outro, ou se devotará um ou desprezará outro. Mateus 6:24. Quem não é por mim é contra mim. Mateus 12:30. Se você não estiver servindo a Jesus Cristo com todo o seu coração, mente e alma, e não nasceu de novo, como ele quer, então está servindo a Satanás. É isso, essas pessoas que questionam isso, que assistem shows de rock, ouvem a música em inglês, que sequer eles sabem o que a letra está dizendo ali, né? Mas geralmente são músicas exaltando a Satanás. Muitos aqui das nossas brasileiras, você vai ver, são músicas de adoração a Satanás. O aspecto mais revelador da cena do rock, que o identifica como proveniente de Satanás, é a sua ênfase em símbolos da morte. Deus diz: mas o que peca contra mim violenta sua própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Está vendo aqui Provérbios 8:36. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então eu costumo dizer, irmãos, o kit de Satanás ele é completo. A pessoa não só mente, ou só mata, ou só rouba, não. Ele pratica tudo isso. Todas as pessoas que andam longe de Deus começam a amar e cortejar a morte. Quanto mais longe elas se afastam de Deus, mais gravitarão em torno da morte. Portanto, podemos atribuir um grande significado espiritual às imagens e símbolos da morte que o rock utiliza. E você também pode prestar atenção na grande popularidade da comemoração de Halloween nesse ponto da história. Afinal, esse fenômeno não está correndo no vácuo. Nosso país está se preparando para entrar no reino do anticristo, a nova ordem mundial, de modo que a população precisa ser preparada para aceitar os valores satânicos do anticristo. Isso ele está falando com a referência do país dele, Estados Unidos, né? Mas está acontecendo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Não, ela precisa ir além de simplesmente aceitar os valores. Precisa ser condicionada a amar os valores satânicos. A popularidade de Halloween é uma prova positiva que essa mudança de valores já ocorreu. Vamos retornar à discussão sobre o Halloween e a antítese do cristianismo bíblico. Então, até então, hoje, nós mostramos que o Halloween é uma festa satânica, né? E que ela vem dos antigos rituais dos egípcios, passando pelos druidas, e que são o povo que serve de base e adoração para a maçonaria, né? Que eles adotaram também esses rituais dos druidas, que um desses rituais é a prática de sacrifício humano, não é? Então, por isso, quando a gente ouve o ex-maçom Grau 32, filho do grão-mestre do Ceará, o pastor Francisco Guedes, o ex-bruxo tio Chico, falar que sacrificou crianças para o maçom Roberto Marinho, Illuminati, lá em São Paulo, embaixo, lá na TV Globo, que ele sacrificou para o maçom Antônio Carlos Magalhães, que ele sacrificou criança para o maçom Sarney, que ele sacrificou criança para um montão de gente. Ele mesmo participou de sacrifício de crianças com a mãe menininha do Cantuar, tomando sangue de criança no 7º e último dia que ele ficou lá no Rangor, raspou a cabeça toda, ficou de cueca lá, porque ele queria sair de lá muito macho, e saiu homossexual e bestial. Então, esses fatos, quando você conta, você vê que essas ligações não são mentiras do ex-bruxo tio Chico. A tradição, a história mostra que eles praticam isso, irmão. Por isso que você não consegue falar esses assuntos em lugar nenhum, são proibidos. Então nós tivemos aqui no Rio de Janeiro de ir para as ruas, colar faixa, cartazes pelas internets e fazer um trabalho assim clandestino para divulgar e denunciar isso, que é uma covardia, crime principalmente sacrifício de crianças sem qualquer punição. Então, Halloween também é adoração da natureza. Consiste esse artigo, organizadores pagãos de Halloween dizem que não há necessidade de preocupação,
Olha eles dizendo, né? Os fazem a festa. De San Crônico, 30/10/96, página 5. Eles alertando que não tem problema a celebração de Halloween, os caras que celebram, né? Nesse jornal. Estava dizendo: os celebrantes formarão um círculo e invocarão os mortos, mas não haverá nada sinistro sobre a celebração pagã de Samaim, no feriado de Halloween, diz os organizadores. Estaremos lembrando que nossos ancestrais e amados, que já passaram para o outro mundo, disse Lenin Dub. A Câmara de Vereadores aprovou por 5-3 no mês passado que a celebração possa ser realizada em Plug Pond, nesta quinta-feira, após os organizadores convencer os vereadores e os residentes que não estariam adorando o diabo nem sacrificando animais. Você vê aqui no Brasil, eles estão nos proibindo, pelo Plano Nacional de Direitos Humanos 3, de falar de Jesus às pessoas na rua. Agora, eles já estão permitindo que se invoque Satanás no meio da rua, numa adoração. Vocês perceberam como as coisas estão caminhando no sentido contrário, perseguindo a Igreja de Cristo e liberando para o culto de Satanás. Dub e seu marido Ed praticam Wicca, né, ou feitiçaria, né, em inglês, ou bruxaria, e são os proprietários de Magic and Mail, que vendem itens utilizados em rituais pagãos. Eles dizem que outros praticantes pediram que eles organizassem uma celebração pública no Ano Novo na religião Wiccana, que agora, já nos Estados Unidos, já há alguns anos virou religião. Plug Pond foi escolhido porque a religião baseia-se na natureza e as cerimônias são ao ar livres. Elas são preferidas. Por isso que eles faziam muito desse sacrifício nas florestas, ao ar livre. Muitos desses cultos satânicos são feitos. Daí que vem a deusa Azerá, a adoração do poste ídolo, que o profeta Elias lutou contra 450 profetas de Baal e contra 400 profetas da deusa Azerá. Essa poste ídolo, essa deusa árvore, que é essa mulher que está no nosso dinheiro, que é a estátua da liberdade. Vocês estão vendo como as coisas vão batendo com os símbolos da maçonaria? Essa mulher da Estátua da Liberdade é um presente dos maçons franceses para os maçons americanos quando completaram 100 anos de Illuminati nos Estados Unidos. A Wicca baseia-se na natureza, a adoração à natureza, especialmente aos 4 elementos da feitiçaria: água, ar, fogo e terra. Portanto, os wiccanos e outros grupos ocultistas adoram o mundo criado e não o Criador, em violação a Romanos 1:21-25. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas inconcupiscências de seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. Lembre que esse texto está falando sobre os homossexuais, tá? Romanos 1. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, esses que adoravam mais a criatura do que o Criador, inverteram a verdade de Deus em mentira. Os wiccanos podem dizer que adoram o Deus por meio da natureza, mas não a natureza. Isso simplesmente não é verdade. Eles adoram a natureza como um Deus, e na verdade creem em muitos deuses, sendo o homem um deles. O terceiro item, o Halloween é um dos 8 sabás sagrados no calendário pagão. Apenas para seu conhecimento, relaciono esses 8 sabás a seguir. Irmãos, então isso é de tamanha importância o que nós vamos descrever daqui para diante. São as 8 festas pagãs anuais que eles fazem, é repetida todo ano,
de adoração ao Deus Sol, são essas festas do calendário de Sabá, os 8 sabás sagrados no calendário pagão. Tá? Então, nós vamos mostrar quais são essas 8 festas satânicas. Imbolgue ou Candelária, também conhecido como o Dia da Marmota, em 2 de fevereiro. A Mãe Terra, ou deusa, que esteve morta na estação, sente no útero os primeiros indícios da chegada festiva da primavera. Então, isso é uma festa satânica que eles fazem, né? Da Candelária. Estranho é você ver que existe uma igreja católica aqui no Rio de Janeiro, a maior, que é a Igreja da Candelária, né? Estranho isso. 2. A segunda festa pagã, Ostara, também conhecida como equinócio da primavera, em 21 de março. A luz e as trevas estão em perfeito equilíbrio, pois o sol cruza o equador e o dia e as noites têm a mesma duração. Os pagãos creem que a luz simbólica da deusa esteja agora ganhando força e acabará ficando mais forte que o deus chifrudo. Quem é esse deus chifrudo? Aquele bode Bafomete. Tá? Aquele bode Bafomete. Aquele adoração do deus Sol, que se chama Deus Baal, tá? Ou bode de Mendes. A outra festa, Beltane, em 1º de maio. Está vendo aqui como é o dia dos Illuminatis, essa primeira festa do Deus Sol, que o satanismo vai do dia 1º de novembro até o dia 1º de maio, festas seguidas, incluindo nesse tempo o Natal e o Carnaval, né? Esse Beltane é por isso que os comunistas sempre celebraram o Dia do Trabalho em 1º de maio. O comunismo, na verdade, nunca foi ateísta, sempre foi satanista. Olha que coisa interessante. Quem criou esse comunismo? Ele começou a surgir com a soma dos Illuminati e da maçonaria em 1782 e mais 7 anos depois, em 1789, fizeram a Revolução Francesa, queimaram as Bíblias e mataram os cristãos. Preste atenção. Este que fundou a máfia, o maçom general italiano Giuseppe Mazzini, ele que preparou Stalin, Lenin e Adrian. Ele preparou todos esses caras que fundaram o comunismo. Karl Marx, tudo isso foi preparado por eles, por esse satanista, que era muito amigo do Albert Pike, também satanistas altamente confirmado. Então, Beltane, no dia 1º de maio, na realidade, e aqui no Rio de Janeiro, eles quiseram fazer no dia 1º de maio, foi mostrar aqui para os irmãos, aquilo que tenho mostrado sempre, para os irmãos entenderem as coisas que não são simplesmente por acaso. O que ia acontecer aqui no dia 1º de maio de 1980 e, acho que 85, né? A bomba lá do Rio Centro. Foi 81, acho. O Cláudio Guerra, ele descreve aqui nesse livro que explodiu aquela bomba no colo do capitão Rosário, e o capitão estava no volante do Puma, e o sargento Rosário estava com a bomba no colo, estourou essa bomba. Por uma intervenção divina, porque ele passou embaixo de um fio de alta tensão, deu uma descarga elétrica e estourou essa bomba. Porque nesse dia 1º de maio, nessa festa satânica dos Illuminatis, eles queriam soltar uma bomba no meio do Rio Centro, e onde estavam 180 cantores, queriam se apresentar ali, em torno de 150, 180 cantores, uma outra grande bomba. Eles tinham fechado todas as saídas de emergência do Rio Centro e não tinha nenhuma assistência médica. Eles tinham liberado todo o serviço da Polícia Militar do Rio de Janeiro, aqui do Rio, e essa destruição ia ser feita 100%
pelas forças armadas. Tanto é que deu errado que eles não tinham tanta experiência como Cláudio Guerra. Porque ali ia ser um sacrifício humano imenso naquele dia. Por que eles não escolheram o dia 2? Por que eles não escolheram o dia 27 de abril? Tinha que ser 1º de maio. Irmão, essas datas, vocês prestem atenção. São as datas que acontecem terremotos, são as datas de sacrifício de crianças, que é 31 de outubro. Aí vocês vão dizer, mas isso é coincidência ou não? É uma festa que desapareceram crianças? Não, principalmente Halloween. Vocês vão ver de todos esses calendários satânicos aqui, irmãos. Por isso que é o dia dos mortos, o dia de finados. Nós cristãos não comemoramos o dia dos mortos, mas a Igreja Católica comemora, principalmente dia 1º chama dia de Todos os Santos e dia 2 o dia de finados. Mas nós evangélicos não tem nenhuma comemoração disso e Jesus não manda comemorar na Bíblia nem aniversário e nem morte. Entenderam? Então, por isso eu queria mostrar a vocês, lembrando desse dia 1º de maio, vou voltar aqui a compartilhar a tela com vocês, mostrar tudo isso que nós estamos mostrando. Ninguém tem conhecimento disso, irmãos. As pessoas não têm conhecimento disso. Ó. A festa de Beltane, tá? Então, lembre-se que Karl Marx era um satanista praticante. Para uma análise mais completa, veja o artigo Tese mais Antítese é igual síntese. A gente já falou muito sobre isso. Eles montam uma tese que seria a explosão no Rio Centro, antítese, tá vendo? Agora nós temos que matar os comunistas. Os comunistas estão soltando bomba aqui. Nós que somos da direita temos que combater o comunista. Irmão, eu no livro aqui o Cláudio Guerra mostra as próprias pessoas da direita soltando a bomba para dizer que tinham que combater as esquerdas, para atingir a síntese, o objetivo deles. O que é? Dominar o Brasil, ficar uma ditadura aqui para eles. Vocês entendem como isso está tudo relacionado com o satanismo? Não são decisões políticas, por acaso? Essa bomba do Rio Centro no dia 1º de maio? Então, Beltane é celebrado como um símbolo da fertilidade, a reencarnação da deusa. A deusa Betane, né? Beltane. A alta sacerdotisa de um conciliábulo reinará durante os próximos 6 meses, como a deusa. Ela será coroada em uma cerimônia conhecida como fazer descer a lua. Irmãos, prestaram atenção? Esta festa dela vai durar quanto tempo? 6 meses. Quando é que vai terminar essa adoração dela? De 1º de maio. A 1º de novembro. No dia de Halloween. Você vê, então, tem 6 meses antes e 6 meses depois. Então, essas duas festas são muito importantes, que eles chamam de 1º de maio, dia do trabalhador. E para enganar, irmão, é dia dos Illuminatis, dia do satanismo. Os Illuminatis foram oficializados, foram organizados na Bavária, na Alemanha, mas eles foram oficialmente legalizados no dia 1º de maio de 1776. Eu vou ler de novo esta festa aqui, do pagã, do Deus Sol, o dia 1º de maio, por isso que é feriado. É uma deusa deles. Beltane em 1º de maio. É por isso que os comunistas sempre celebram o dia do trabalho em 1º de maio. O comunismo, na verdade, nunca foi ateísta. É simplesmente satanismo. O comunismo é isso. Quando eles fundaram o satanista Giuseppe Mazzini, que preparou Stalin, Karl Marx, Lenin, Adrian para o comunismo matou 200 milhões de pessoas lá, irmão. Eles são dados à morte mesmo. Então, são satanistas. Lembre-se que Karl Marx era um satanista praticante. Beltane é celebrado como um símbolo da fertilidade e reencarnação da deusa, que ela representa também essa estátua da liberdade, essa mulher que está no nosso dinheiro, irmão. Ela tem 108 nomes, segundo o economista Armindo Abreu. Vocês estão entendendo o que é o conhecimento? A alta sacerdotisa de um conciliábulo reinará durante os próximos 6 meses. A partir do dia 1º de maio, com esse sacrifício humano, imagina como Satanás vai ficar feliz
quando morresse aquele montão de gente lá no Rio Centro. Deus nos deu essa libertação. Então, desse tempo lá, ela vai reinar até o dia de Halloween, que aí começa de novo um ano novo no calendário de Satanás. A alta sacerdotisa de um conciliábulo reinará durante os próximos 6 meses como a deusa. Ela será coroada em uma cerimônia conhecida como fazer descer a lua. Depois nós vamos comentar o que é isso, fazer descer a lua. Esta festa que ela é feita no dia de Halloween. Fazer descer a lua. Preste atenção, que está nos 6 meses do reinado dessa deusa. E depois vem a deusa... Ai, cadê? Eu pulei aqui. Opa. Não, irmão. Estou aqui no outro lugar, espera aí, porque eu estava mexendo nas 2 telas. Me perdoe, espera aí. Deixa eu só organizar aqui. Falha técnica. Aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre a quarta festa pagã, Lita, ou solstício de verão, 22 de junho, que na realidade, vocês viram outra festa da maçonaria, 24 de junho, o dia de São João, o dia que o Silas Malafaia faz a festa jesuína, irmão, o maçom Silas Malafaia. Já está fazendo essa 15ª ou 16ª, sei lá, 17ª festa jesuína, tá? Que é o dia quando foi fundada a maçonaria, em 24 de junho de 1717, tá? Lá na Inglaterra. Então é a festa do Deus solstício de verão, Lita, em 22 de junho. O Deus Sol está no auge da sua força, altura, brilho e extensão, o que capacita a conquistar o poder malévolo das trevas, permitindo que a fertilidade venha à terra. Lembre-se, o satanista reverencia grandemente a terra, até mesmo mais que os seres humanos individuais, pois humanos devem sua vida à terra sagrada. Então, essa é mais uma festa pagã, que o cristão não tem que comemorar nada disso. A Lita, né? Tá. Agora tem outras festas pagãs, que na realidade são aqui, ó, são 4 aqui, né? Mais 4, tá? Ó, 4 que nós vimos, agora vamos ver mais 4 festas pagãs, que no total são 8, tá vendo? A festa de Lamas, 1º de agosto. Os feiticeiros trazem oferenda aos deuses para celebrar a colheita obtida e para agradá-los, para que continuem e mantenham a fertilidade da terra. Tá? Daqui a um tempo eles vão fazer feriado lá também, 1º de agosto. Escuta só. Mabon, ou equinócio de outono, 21 de setembro, que eles chamam o dia da árvore, né? A força do deus chifrudo, bode Bafomete, está aumentando e a luz simbolizada como a deusa está decrescendo. Este é o outro dia em que ocorre um perfeito equilíbrio entre o dia e a noite, né? É o dia que o poder deles está mais forte, no dia de São João e no dia aqui de Mabon, o equinócio de outubro. Agora, aqui vem o que a gente vai falar, que dá ênfase aqui, de todas essas festas, é a terceira, Samain, né? Ou em inglês, Samhain. Samain, também conhecido como Halloween, em 31 de outubro. Este é o sabá mais sagrado e poderoso de todos, irmãos. É aqui que a Igreja de Cristo tem que considerar as suas forças para esse dia, orar, jejuar e trabalhar nesse dia, que é o dia do ano novo do calendário de Satanás. E tem crente participando disso, que acha que é a festa da bruxa, pastor fazendo festa de Halloween na igreja deles, irmão. O sumo sacerdote do conciliábulo inicia seu reinado pelos próximos 6 meses,
Aí vai terminar quando? Dia 1º de maio. Tá? Aquilo que a gente falou. Durante a cerimônia, ele vestirá uma coroa e uma cerimônia conhecida de como fazer descer o sol. Lembra que nós mostramos aqui atrás, a outra festa de como fazer descer o sol, de Beltane, a festa 3, de Beltane, que ela é coroada em uma cerimônia conhecida como fazer descer o sol, que o reinado dela dura até o dia de Halloween, tá? Então aqui ela está fazendo que durante a cerimônia ela vestirá uma coroa em cerimônia conhecida como fazer descer o sol. O deus chifrudo Bafomete habitará nele fisicamente, que é uma possessão demoníaca, ele se manifesta e se incorpora num ser humano. Os satanistas creem que durante esse dia a distância que separa o mundo material do mundo dos espíritos está bem reduzida. Então o mundo espiritual está bem próximo do mundo aqui físico, né? De forma que é o dia mais propício para contactar alguém do outro mundo e também para utilizar os poderes do ocultismo, o grande deus chifrudo Bode Bafomete, que é um símbolo do próprio Satanás. Halloween é simplesmente somente a glorificação de Satanás. E a gente já caminhando agora para esse encerramento, nós vamos falar do 4º Iule, ou solstício de inverno, que é realizado em 22 de setembro, que é exatamente a festa de Natal de Papai Noel, que é o Iule, ou solstício de inverno, que aqui se concentra o Natal, que é uma outra festa pagã satânica. Então, nós vamos mostrar aqui, acho que eu vou parar por aqui, porque para a gente continuar no outro dia, no assunto, nós falamos aqui os 8 dias de festas pagãs, né? E vamos repetir aqui os nomes, né, irmãos? Olha aqui, Imbolgue ou Candelária, que é feito em 2 de fevereiro, que está relacionada com o Carnaval. Ostara, 21 de março, que está relacionada com a festa da Páscoa, que é a falsa deusa, né? Osterar, que é essa mulher mesmo, né? Que eles querem mascarar a festa da Páscoa de Jesus. Depois vem Beltane, que é o 1º de maio, que não tem nada a ver com a festa. Essa daqui, vocês perceberam, Beltane é uma deusa, então aqui é fazer descer a lua, essa deusa. E no dia de Halloween, que encerra a festa dela, então, fazer descer o sol. Então, ali já 6 meses, vocês perceberam que no mundo, Satanás reina através da lua. Entenderam isso, irmão? Do dia de Halloween até o dia 1º de maio, reina o Deus Sol. Agora, depois do dia 1º de maio até o dia de Halloween, 1º de maio, reina a Deus Lua, Beltane. Fazer descer a lua, em 1º de maio. Aí ela vai reinar até em 1º de novembro. Em 1º de novembro, fazer descer o sol, que é esse Bode Bafomete. Então, essa mulher do nosso dinheiro, essa mesma lua, por isso que o profeta Elias lutou contra a deusa Azerá, que era essa mulher, e lutou contra Baal, que é Satanás, o Deus Sol. E lutou contra Azerá, que é a Deus Lua, essa poste ídolo, que adoram na floresta, que sacrificavam crianças. Então, aquilo mesmo que o profeta Elias lutou, que nós, como servos de Deus, temos obrigação de lutar. Agora, você não vê um artigo do Silas, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, das lideranças evangélicas contra isso. E a maçonaria protege, os Illuminatis protegem isso. Como é que pode estar a Igreja de Cristo participando de todo esse paganismo? Festa de Natal, a festa de Beltane, do 1º de maio, da Lita de Verão, da festa do 22 de junho, que é o dia de São João, são todas festas pagãs, gente. Tá vendo? Então, a festa de Ostera, né, que eles chamam também de Ostera, que é essa deusa da Páscoa, Beltane, Lita, ou solstício do equinócio
outono, né, que é o da árvore, comemoração da floresta lá. Semaim, que essa é a mais importante, que é a adoração do Deus Sol, que é a fazer descer o sol, que vai reinar 6 meses, que é o bode Bafomete, que é o símbolo do próprio Satanás, irmão. É isso que nós mostramos aqui. Então, nós progredimos mais um pouquinho, irmão. Por que é importante esse assunto? Vocês estão vendo? Como o Valsor Silas Malafaia faz a festa do Deus São João lá, tem nada a ver, é só uma festa folclórica, as crianças estão pulando, estão fantasiadas. Mas o que tem a festa de Halloween, uma festa inocente, as crianças vão lá na porta das casas, olha, me dá um doce, senão eu faço uma traquinagem contigo. Aquele é o próprio Satanás usando aquelas crianças, está batendo na tua porta, olha, se você não me der um docinho, eu sou Satanás, eu vou fazer uma desgraça na sua vida. E no passado eles faziam isso também. Rapaz, então aí quando você vê que é o dia que mais sacrificam crianças na face da terra, como Deus deve ficar desesperado, a minha igreja está lá fazendo o quê? Está fazendo fofoca, está fazendo briga, está assistindo futebol, está vendo novela. O que a minha igreja está fazendo lá na terra? Aí ele vê, mas tem um grupinho lá, umas pessoas pequenas, ó, tem um doido lá chamado de Pedrosa que vai para a rua e escreve faixas. Ele quer falar dentro dos meus templos, onde eu não habito, eles não deixam falar, então ele vai para a rua. Então é isso, meu irmão, que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é isso, por isso que nós apanhamos muito, por isso Satanás se levanta, mas ele levanta para cair, para perder. Ele é perdedor comigo, Deus botou ele embaixo dos meus pés, ele não anda no meu cangote, não, ele anda embaixo dos meus pés. Por isso não adianta Satanás se engraçar comigo de qualquer jeito, que ele vai perder sempre. Agora você vê, você paga milhões e milhões de dízimo, compra livros e livros, que nem aquela desgraça dessa feira que está lá, que só serve para blasfemar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão. Vê se eles vendem algum livro desse. Vê se eles vendem um sermão explicando isso daqui, das 8 festas pagãs que a igreja de Cristo comemora com eles, através da maçonaria. Como é que Deus deve se sentir ver aquele todo monumento está realizando lá em São Paulo? Expo cristã, irmão. Isso é uma exposição para Satanás. Eu falo aqui, estou falando diante de Deus e das testemunhas do Senhor. Aquilo ali é para exaltar Satanás, se não tem um artigo contra isso que nós acabamos de falar aqui agora. Eu fui lá uma vez, passei lá os dias todos distribuindo de graça os nossos CDs e DVDs mesmo. Aquilo é um inferno. Por quê? Satanás está no domínio daquilo. Olha, aqui não pode me desmascarar. Aqui nessa exposição cristã, ninguém pode me desmascarar. Porque aqui eles me protegem. Ninguém pode falar de maçonaria, não pode falar das 8 festas que eu faço durante o ano, não pode falar da festa Ramaim, não pode falar nada disso. Você não encontra um livro lá, irmão. Eu fui, passei 5 dias lá, fiquei no hotel, paguei minha conta do hotel, eu paguei minha passagem, não foi ninguém que pagou. Fui lá para ver, irmão. Não vale a pena ir lá. Agora, estão lá. Silas Malafaia, quando chega lá, é quase carregado. Aquele pessoal da Renascer em Cristo, aquelas bandas, aqueles caras, todo vestido pior do que o mundo. Adorando esses deuses aí, essas festas. Eles participam disso o ano inteiro. Aí você acha que lá naquele dia, naquela feira que está acontecendo essa semana, eles vão lá adorar a Deus? Então, irmão, esse é o nosso desespero. Quando nós vamos para a rua falar que Halloween, que Mabon, que Samaim, que Lâminas, que Yule são festas satânicas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Igreja de Cristo, acorde. Se um pastor não falar contra a maçonaria, não falar contra esses druidas, esses antigos adoradores, toda essa desgraça que a gente vê, essa mulher que está no nosso dinheiro, ninguém sabia, esse Pedrosa aqui que saiu contando para todo mundo, ninguém sabia quem era essa mulher, essa Semiramis, essa Deus Lua, que reina de 1º de maio a 1º de novembro. Essa mulher que está no nosso dinheiro, essa que o profeta Elias lutou, esse Deus da Bíblia, esse profeta da Bíblia. E você não encontra um líder evangélico, um pastor lutando contra isso, meu irmão. Eu tenho lutado sozinho, irmão, com o povo de Deus aqui, poucas pessoas.
e que nós conseguimos fazer essa campanha, o Jornal do Brasil, que apoiou o nosso trabalho e botou 5 páginas coloridas na revista de domingo, fecharam o Jornal do Brasil. Fecharam. O mais importante jornal que tinha nesse país, que contava alguma verdade. Vocês têm ideia de quanto nós temos incomodado Satanás? De qual é o tamanho da nossa luta? Viu, Alexandre? Então, quando a gente fala essas coisas, eu falo para vocês, irmãos, nós não temos que ficar incomodado com o que um tititi, um outro que outro disse, não. A nossa luta, a nossa causa é tão nobre, é tão grande, que se me arrancar um dedo, arrancar outro, não vou nem perceber. Ó, arrancaram a mão do pedal, não vou nem perceber que eu estou olhando para o alto, nós estamos fazendo um trabalho tão grande que eu não tenho tempo para perceber. Ó, tiraram um sapato teu, ó, tiraram o teu anel, roubaram o teu relógio, eu estou olhando lá para cima, irmão. Uma obra tão grande, não tem ninguém aqui na terra que faça isso que nós estamos fazendo. Agora, vamos chamar que esses homens que estão lá enganando o povo, tirando o dinheiro do povo, tirando e mantendo o povo na ignorância. Como é que você pode chamar? São servos do Senhor que estão organizando uma feira dessa lá, irmão, que omite toda essa verdade aqui do povo de Deus, que nós não cobramos um centavo disso daqui, nós fazemos de graça, distribuímos, ó, de madrugada, de noite, daqui a pouco estou acordando para ir trabalhar, a gente está fazendo isso tudo, irmão. Qual o respeito que a gente tem do povo de Deus? Está tudo enganado indo para o inferno. Exatamente como está na Bíblia. Irmão. Exatamente como eu creio, como Jesus falou. É tempo de Noé. A gente fala, eles não ouvem. Vão ser 8. 8, como no tempo de Noé. Foram salvos. 8. Eu faço aqui nos dedos. Será que nós 8 aqui estão nessa lista? 8. Você pensa que é muito? Jesus disse, se eu não abreviar o tempo, não salva um. Por isso, ontem eu disse, se o Silas Malafaia chegar aqui amanhã, que ele engana esse povo todo, nunca falou de maçonaria, faz festa de Halloween, dizer, olha, eu descobri o Deus da Assembleia de Deus, o meu Deus é Lúcifer. Todos esses aí estarão indo para o inferno com ele. E se eu falar quantos, dizer, Pedrosa é doido, esse cara não. É o Silas que está falando. São as pessoas que estão seguindo o Silas, eles não seguem Jesus. Com certeza, se o Bispo Macedo falar a mesma coisa, olha, hoje, agora, início de outubro, eu descobri que o nosso Deus é Lúcifer. Todos eles estarão adorando Lúcifer, não tenho dúvida nenhuma que nenhum deles vai levantar. Não, o pastor, o Bispo Macedo, o senhor está enganado, porque ele nunca falou de maçonaria e eles aceitaram isso. Ele nunca contou a verdade para eles, não aceitaram isso. Ele está desobedecendo a Deus, botando a Arca da Aliança no altar, e nunca ninguém levantou contra ele. O dia que ele falar Lúcifer é Deus, irmão, isso é real. Isso é real. O dia que o Ezequiel Teixeira, o Mané Ferreira lá, como ele disse, o reverendo Moon, o Messias também, todo mundo ficou calado. O dia que o Mané Ferreira dizer o seguinte, Lúcifer é Deus, eu já sigo há tanto tempo lá dentro da maçonaria, vocês que não perceberam. Então, de hoje em diante, a Assembleia de Lúcifer vão adorar Lúcifer agora, não é mais a Assembleia de Deus. Todos vão adorar Lúcifer e não vão questionar, porque o Mané Ferreira disse, e eles adoram o Mané Ferreira, que adora o reverendo Moon. E está por aí, irmão. Essa é a igreja que está aí, essa igreja paganizada. Eu vou participar o quê com essa igreja, irmão? Então, essa é a realidade, nós estamos mostrando aqui, nós vamos. É uma coisa muito séria. Pergunta quantos assuntos, qual a igreja que nos apoiou nesse trabalho de Halloween? O pastor Paulo Pimentel, que era do Desafio da Seta, que escreveu o jornal onde nós publicávamos nossos assuntos. A Igreja Batista não apoiou, a Presbiteriana não apoiou, a Maranata não apoiou, nenhuma denominação apoiou. Quem apoiou foram os irmãos, que nem vocês, que estão aqui, nos apoiando. Tem alguma instituição evangélica apoiando a gente aqui? Essa é a causa, irmão. A nossa luta é muito grande. Nós não temos tempo para ficar olhando por coisinhas pequenas, não. A nossa luta é muito grande, a nossa batalha é muito grande. Não dá para olhar por vaidade, por isso ou por aquilo. A obra que nós estamos fazendo é muito grande e urgente. Não dá mais tempo de salvar. Se o Silas falar Jesus é luz, todas as pessoas já vão para o inferno, irmão. Então nós temos que falar isso urgente toda hora. Então, qual é a única pessoa que está conhecendo isso? São vocês. Se vocês não falarem, quem é que vai falar, irmão? Ah, mas eu sou analfabeto, eu falo português errado, o meu computador é muito lento, eu não tenho internet. Se vira, irmão. Copie, escreve na rua, ou qualquer lugar.
Olha aqui as 8 festas, irmão, no Rio Centro. Deus nos deu livramento. Cláudio Guerra estava lá, ia matar milhões de pessoas, e vem um homem, conta a verdade. Aqui um país de covarde que não gosta da verdade. Está aqui, ó, o livro, ó, Memórias de uma Guerra Suja, irmão. Ó, o mundo está indo para o inferno, multidões. Não estou falando dos católicos, dos espíritos satanistas, não. Estou falando dessa igreja que se diz evangélica, que está com a Bíblia na mão. Estão todos indo para o inferno. Porque não há um homem, não há um líder, uma pessoa que tem coragem e caráter. Eu não falei para chamar aqui para fazer entrevista, as pessoas ficam com medo, irmão, de enfrentar Satanás. Estão dispostos a enfrentar Satanás ou isso é um show? Enfrentar Satanás, vão cair dentro, irmão. Agora, você espera que vem retaliação. Não vão mandar flores todo dia para sua casa, uma dúzia de rosas, porque você está pregando contra Satanás. Vem é espinho, é batalha, é luta. Agora, vão ficar resmungando, brigando. Satanás, sai da frente que eu vou passar. Tu é na autoridade de Deus, não tem que te dar satisfação nenhuma, Satanás. Estou atropelando, estou passando. É isso que a igreja tem que fazer, irmão. Não é ficar dando satisfação para o Silas, para o Bispo Macedo, para o Guilhermino Cunha. Eu chego aqui, Deus manda falar e eu falo. Não tem. Agora, prova, meu irmão. Você que adora esses ídolos, que vai ver esse vídeo, qualquer artigo, eu pago R$10.000 da liderança evangélica, mostrando isso que nós mostramos hoje. Em 1 hora de estudo aqui, irmão. Qual a ocupação, a preocupação dessa igreja de Laodiceia? É dinheiro, dinheiro, vaidade, é dinheiro. Vai lá ver o quanto a gente se apresentando naquela feira. Lá, se Jesus chegasse lá, botava fogo naquilo tudo, já jogava enxofre, queimava tudo. Eu estou falando a autoridade de Deus, eu tenho conhecimento de causa. Vê lá se você encontra, vai lá, passa uns 5 dias lá, vê se traga um artigo desse que você aprendeu aqui. Aquilo é tudo mentira, irmão. Aquilo é tudo falso profeta para ganhar dinheiro. Você paga um dinheirão. Um livro desse aqui você não vai encontrar lá, o que contra a verdade para todos os brasileiros, não só para os evangélicos. A mentira que é essa desgraça da maçonaria, que faz todas essas festas, comemora essas 8 festas por ano, levanta um pastor Cláudio Guerra e conta a verdade. Ninguém dá atenção. Nenhum pastor ligou para o Cláudio Guerra parabenizando por esse trabalho excelente. Esse é o nosso Brasil, pai. Um país que sacrifica as crianças, ligado à maçonaria, essas autoridades, os políticos, Roberto Marinho, etc., onde os crimes são punidos de 2,5% a 5%. Eu tenho vergonha de pertencer a esse país de covardes. Por isso que eu brigo tanto. Eu brigo por mim e por todos os outros. Nós temos que ser homens. Se nós somos homens, para dizer eu sou homem, sou macho, nós temos que ser macho. Os caras ficam lá no mundo, como o Cláudio Guerra, matam na covardia. Pegam a arma, mata 40, 50 pessoas. Depois que vira para Jesus, aí vira covarde. Agora sou um covardinho de Jesus. Agora que tem que ser mais macho, poxa. Porque é covarde, é fácil você pegar uma arma e matar, soltar uma bomba no Rio Centro e matar uma multidão, como eles estavam preparando. Deus que nos libertou disso, irmão. Foi um livramento de Deus que Cláudio Guerra mostra aqui. Ia morrer muita gente. E eu estava lá, que eu fui passar no final, tinha feito anestesia. Aí eu tinha uma noiva, que era uma odontóloga, ela falou, eu queria ir lá assistir para ver o negócio. Irmão, quando eu cheguei lá, já estava no final, polícia correndo para todo lado. Voltei para casa, não sabia o que tinha acontecido no dia seguinte. Porque se eu tivesse lá, eu teria morrido, se tivesse dado certo o plano do Cláudio Guerra, de Satanás. Então, se vocês veem, tem a importância do assunto que vocês ouviram aqui agora, porque o Silas Malafaia faz a 15ª festa de São João, que é o padroeiro da maçonaria, e nós vimos aqui o herdeiro de todos esses druidas, é a maçonaria, escrito pelo maior maçom, confirmado no livro de Alberto Pike e outros irmãos. Vocês têm alguma dúvida que maçonaria é uma entidade satânica e não tem um artigo de nenhum líder evangélico contra isso? Irmão, eu comecei lutando sozinho há 20 anos. Uma igreja de 3.000 membros, não teve ninguém. Só um psiquiatra, um médico amigo meu, que pegou e distribuiu meus CDs, os DVDs, o jornal na igreja. E que ele foi excluído da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, onde o Rei Momo era o membro da primeira igreja e Rei Momo do maior carnaval do mundo, 2005, 2006. O Rei Momo estava lá, eles não excluíam. O cara, quando foi soltar os nossos artigos, a gente mostrando a verdade. Irmãos, então isso é um apelo que eu faço para os poucos crentes que existem nesse país. Só Jesus pode mudar isso agora. Se nós ficarmos na covardia,
ficar discutindo sexo de anjos. E não sei, nós temos muito que fazer, irmão. Nós não podemos ficar conversando fiado, não. Eu não tenho tempo, eu quase não durmo, irmão. Lá no hospital eu falo, chego aqui eu falo, vou para a internet eu falo, escrevo os artigos, nos congressos eu falo, distribuo o livro. Eu me sinto trabalhando sozinho, irmãos. Sozinho. Eu estou há 20 anos, Senhor, desde que eu fui batizado no Espírito Santo, não tem ninguém, então eu sei que eu não estou sozinho. Agora imagina a RIT TV, o bandido Silas Malafaia, é bandido a palavra mesmo que eu estou falando, que não tem expressão maior. Fecha os nossos 4 únicos programas que nós falamos contra tudo isso daqui e vai para a televisão, o bandido diz assim, eu não sou maçom. Porra, como é que um cara desse pode ir para o céu? No céu não entra mentiroso, nem os que amam e cometem mentira. Meu Deus do céu, quem está falando, eu sou vítima. Agora pega na semana aí, ele falando, não porque é um absurdo, porque a lei da democracia, da imprensa, da liberdade de expressão estão querendo tirar a liberdade de expressão. Cara, o cara que me bloqueou, o único cara que conta a verdade sobre todo o satanismo no Brasil, o cara vai lá, me bloqueia e vai. Essa é a igreja que está aí, irmão. Vai lá, ele vai estar lá com milhões de livros deles lá, irmão. Agora, você me diz, tem a possibilidade de uma pessoa dessa ser salva lá? Não tem, irmão. Porque Deus perdoa o tempo da ignorância, já passou a ignorância. O povo conhece a verdade, ó. Vai ser assim, 8, como nos tempos de Noé. Você prega, ninguém ouve, ninguém te dá crédito. 120 anos, mas eu que nem Noé, não muda a minha linha de trabalho, de raciocínio. Bato pesado contra ele. E nenhum deles me enfrentou até hoje. Porque se eles sabem que aqui dentro, o que está aqui é maior do que o que está dentro do Silas, do Fanini, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, pode juntar essa cambada toda. Põe para cima de mim. Vocês estão aqui autorizados em meu nome, doutor José Renato Pedrosa, em nome dos sinceros, em nome do eu quero, chamar todos esses falsos profetas para um debate comigo. Como Elias fez. Eles não são doidos, por isso que eles não vêm. Abre um estudo desse e pergunta por que eles não... Eles vão sair de 4, irmãos. Qual a arma deles? Então, é a ditadura maçônica, a ditadura de 64. Olha aqui, ó, que eles fizeram, quanta gente que eles mataram, torturaram, e estão agora se beneficiando disso, dessa imprensa deles. Então, irmão, nós vamos continuar falando de Halloween. Nós vamos continuar falando. E vocês vão ver que tem muito mais por falar. É um assunto que eu quero falar esse mês inteiro. Infelizmente, eu tenho minhas atividades profissionais, tenho meus compromissos, mas esses homens não são dignos, irmão, de você ver na televisão, de dar 1 centavo para Satanás. Quando eu estou deixando isso aqui, irmão, diante de Deus, quando você contribui com esses homens, 1 centavo, você está contribuindo para a obra de Satanás. E você não pode ser salvo se você participa das obras das trevas. Deus diz para a gente se abster desse sistema, irmão. É muito triste você ver essa deusa que está no nosso dinheiro, dos Illuminati. Eu fiz um estudo, 2 anos, sobre o dinheiro no Brasil. Está lá no nosso site, de graça, não está vendido, pode baixar. Todas aquelas mulheres, aqueles homens estão ligados à maçonaria. E essa mulher que estava no nosso dinheiro, ninguém sabia, irmão. Eu fui a fundo, estudei livro de economia, estudei a Bíblia toda, desmascarei, estudei maçonaria, estudei aquele negócio tudo. Essa deusa que está lá, a estátua da liberdade, essa mulher, essa deusa que está aí reinando de Satanás. Está lá enorme, aqui no Barra Shopping, está aqui, aquela estátua da liberdade reproduzida. E para as pessoas, ninguém sabe, é uma ignorância total, como eu falei hoje, ó. Comprei esse livro aqui sobre máfia. Não tem nada aqui, esse livro. Eu li hoje de manhã porque eu falo sobre o assunto para saber o que o povo sabe de máfia que estão comprando aí. Ó. Um livro muito bonito. Fala sobre os filmes da máfia, a máfia não sei onde. Não fala nada disso. Da festa do Deus Sol de Halloween, que o Giuseppe Mazzini que preparou, o Stalin, o Lenin, o Andrews, para criar o comunismo, para matar as pessoas, para sacrificar seres humanos. Você não fala. Entendeu? Então é um mundo de mentira, um país de mentira. Eu estou cansado disso. E aí quando Jesus é a verdade que liberta, a igreja tinha que andar dentro da verdade, ser o sal da terra, a luz do mundo, está mais corrompida do que tudo.
Então, irmão, eu oro, peço a Deus, mas eu vou falar, vou bater pesado sempre, doa quem doer. E duvido que eles tenham coragem de encostar a mão em mim. Eles sabem quando eles encostaram no William Morgan lá, encostaram no William Morgan, Deus fechou 95% dessa desgraça dessa maçonaria, do Silas, do Bispo Macedo, tudo. Ele fechou 95% da loja. Fechou 2.000 lojas. Por quê? Mataram um homem de Deus, um homem que era mormon ou testemunho de Jeová, saiu da maçonaria e falou, eu vou contar que vocês querem destruir a igreja de Cristo. Quando ele foi sacrificado covardemente por quase 100 homens da maçonaria, foi acusado por uma dívida de $2. Está lá no nosso site para você ver. Capitão William Morgan. Essa é a entidade covarde que está aí. Agora, nós, servos de Deus, vamos ter medo disso? Não podemos, irmão. Nós temos que bater direto. Se nós estamos usando o nome de Cristo, vamos trabalhar como servo de Deus. Nós temos que denunciar isso, senão a gente fecha as portas, que não adianta fazer outro trabalho. Então, é para cair em cima mesmo. Esse sistema podre que está aí. Eu não respeito Silas Malafaia, não é autoridade de Deus, o Bispo Macedo, tudo isso é coisa do inimigo, são falsos profetas. Não vejo esses homens. Agora sim, aquele que deu entrevista aqui para mim, que é o presidente do seminário lá em Vitória, um homem de Deus, o engenheiro Leopoldino, aquele é pastor, aquele eu respeito, eu ajudo lá no seminário dele, chego junto com ele, como ele falou aqui, quantas vezes a gente chora junto, um mata a fome do outro, um socorre o outro, socorre aqui, se nós estamos na mesma aflição, no mesmo barco, para sair dessa desgraça da Assembleia que chamam de Deus, porque eu não posso pregar a Bíblia, tem que comprar essas porcarias aqui, ó, do Silas Malafaia para pregar. Aí lá nesse tempo, por isso que Deus diz, eu não habito no templo, onde que lê isso. Eu não habito nesses templos. Eu não habito nesses templos onde que se estudam isso. Eu habito dentro de você, meu irmão. Você que é a coisa preciosa, deixa essa porcaria de templo para lá, deixa esses homens para lá, eles não valem nada. Eles vão ficar aqui. Então, não participe de nenhuma dessas coisas. Festa de Natal, de Halloween, de São João, e que eles fazem, essas festas, não participam de carnaval. Isso tudo é festa mundana. Ah, não, porque nós vamos desfilar para Jesus, lá nós vamos evangelizar durante o carnaval, as menininhas todas sambando lá. A Igreja Batista de São José, aqui de São Paulo, ganhou em primeiro lugar o carnaval, irmão, do ano passado. Pergunta se a igreja lá, Batista de São José, tem algum artigo contra isso daqui, contra Halloween, contra as 8 festas mundanas que está aqui, inclusive o carnaval. Essa é a igreja que eu vivi, que eu participei, que eu fui criado, Deus. E que eu saí fora dela. Então é isso que nós pedimos, irmãos. Tenha um mínimo de fidelidade com Deus. O mínimo de fidelidade com Deus não é com sinceros, não é com eu quero a igreja, não. Isso aqui é o povo de Cristo, você tem que ter fidelidade a Deus, a palavra, respeito a Deus, amor a essas crianças que são covardemente sacrificadas nessas festas de Halloween, que são estupradas no carnaval, são crianças que são engravidadas. Então, eu encerro esse sermão aqui com esse apelo. Aqueles que são da igreja de Cristo, saiam desses sistemas, irmão, cobrem desses homens, porque nenhum líder de qualquer denominação presbiteriana, batista, católico, metodista, testemunho de Jeová, nenhum desses líderes tem um artigo desses daqui contra essas 8 festas pagãs. E muito pelo contrário, participam delas. Por que você vai estar idolatrando esses homens, ajudando a levar esses homens para o inferno e você entregando dinheiro, achando que você está comprando sua salvação, irmão? Então saiam desse sistema. Agora, não é para sair e ficar de braço cruzado fazendo fofoca, não. Vem sair para trabalhar, regace as mangas, vem de madrugada, escreva um artigo, copie um folheto, copie os nossos CDs e DVDs, igual esse daqui, irmão. Você imagina você pegar um DVD desse aqui e fizer 1000 cópias e soltar pelo Brasil. Se cada brasileiro ouvir isso daqui, já dá para a gente mudar esse país, irmão. Já dá para a gente mudar. Se tem gente que não fala, mas eu falo, irmão. Então você não tem desculpa que não ouviu. Tem que pegar isso e divulgar, botar em evidência. Agora, nós vamos continuar falando, não esgotou o assunto, não. Vocês vão ver o quanto de desgraça que vem ainda, irmão. Por isso que a gente tem que falar desses assuntos que você não tem espaço para falar lá. Vê aqui essa revista, só sobre seitas e heresias.
Vê se ela fala algum item aqui, uma vez a palavra maçonaria. Agora aqui atrás tem a propaganda da Bíblia dele, que ele acrescentou livro com orientação financeira, para você ficar mais rico, ficar mais longe da salvação. Bíblia com orientação de saúde, que não foi nenhum médico que escreveu, foi um psicólogo. Pô, esses são os homens que estão aí, que se levantam. Não, eu sou líder. Silas Malafaia não representa porcaria nenhuma no Brasil. Não representa porcaria nenhuma. Ele não representa nem crente, nem católico, nem espírita, nem nada. Ele representa, sim, Satanás, o reino das trevas. Ele representa a maçonaria que ele protege. Isso que ele representa. E ele é um covarde. Estou há 20 anos chamando para um debate. Imagina ele aqui no debate. Ele vai apanhar para caramba, sair de 4. Ele tem que ser covarde, sim. Agora vai na televisão falar, não sou maçom, nos perseguiu, nos discriminou. Está aqui em Apocalipse 17. Quem persegue a igreja de Cristo é a igreja paganizada, não é a prostituta, não é o ladrão, não é o assassino, não é o traficante. É a igreja paganizada que se alimenta do sangue das testemunhas de Jesus. Está lá em Apocalipse 17. Esses homens é que perseguem a igreja de Cristo, irmão. Eles não nos deixam pregar. E vai lá sua R.R. Soares, na maior covardia, aceita a pressão que o Silas Malafaia fez. Por quê? É conivente com a obra de Satanás. Então, eu peço aos irmãos que saiam do sistema, mas não fiquem no meio da rua de braço cruzado. Venham para a batalha, venham para lutar. Jesus disse, eu não vim trazer a espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A igreja está com a espada embainhada, o mundo, as crianças morrendo, sendo sacrificadas, indo para o inferno, uma escravidão de impostos, as pessoas não têm o que comer, não têm assistência médica, a educação da pior qualidade possível. E nós estamos aqui, vamos louvar, irmão? Vamos louvar? Irmão, nós temos que partir para a batalha. Louvar, a gente louva em oração, no estacionamento, dentro do carro, dia e noite, qualquer lugar, mas nós temos que participar. Aí eles fazem essa marcha para Jesus. O cara me perguntou aqui ontem, vê se a TV Globo, que fez tudo isso daqui, praticou todo esse ato vergonhoso, mentiroso, cruel, vai fazer a marcha para Jesus aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vai lá, TV Globo, com o maçom da MK Publicitar, o Haroldo de Oliveira, que está na lista do SAAD. Isso é povo de Jesus, irmão, que estão lá naquela rua? Isso é marcha para Jesus? Jesus está lá recebendo esse povo? Para com isso. Para com isso, nós temos que ter discernimento e avisar esse povo. O povo tem que ter vergonha na cara. Deus perdoa o tempo da ignorância. Essas pessoas, irmãos, estão indo pro inferno. Estão indo pro inferno. É a palavra de Deus que diz, não sou eu, queria que todos fossem para o céu, e Deus também. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, como é que pode a gente ver uma multidão toda dessa e a gente vai estar discutindo, falando, conversando, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, é evangelho, nós temos que pregar evangelho, é 24 horas. Eu chego no centro cirúrgico, faço minha cirurgia quietinho lá, quando abro a boca é para pregar evangelho. Fica um silêncio na sala que ninguém se mexe. Que eu abro a boca, e agora os evangelhos dá tudo caladinho. Tudo caladinho. Assim, na paz, como Jesus veio, né? Como o anticristo veio, como se o anticristo viesse. Olha, nós estamos vivendo os 3 anos e meio de paz e segurança. Ninguém falou, Satanás ficou na alegria, tá vendo? Os crentes todos sob meu domínio. E o Pedrosa, aquele ali me incomoda. Meto bronca, falo em nome de Jesus. Sou torturado, sou perseguido, sou discriminado, não estou nem aí. Senhor, obrigado por isso. Senhor, por falar isso de mim, obrigado por isso, Senhor. Senhor, não te deram os exames do paciente lá no dia? Obrigado, Senhor, por isso. Ó, Senhor, não fizeram isso, aquilo nos seus honorários, mexeram lá. Jesus, obrigado por isso. Só vou dando glória a Deus. E vou tocando, não recuo. Deus não se agrada dos que recuam. Tem 2 ou 3 vezes esse versículo na Bíblia, irmão. Nós não podemos recuar nunca, porque senão vira tudo fogo de palha. Então, eu vou estar aqui orando com os irmãos, eu louvo a Deus por a abertura desse espaço, eu louvo a Deus pela vida de vocês, que eu vejo sinceridade em vocês, senão não estaria aqui. Se o Silas me chama lá na igreja dele, você vem aqui pregar, o que eu vou dizer aqui, escrever o que você tem que pregar, falo, cara, vai plantar batata, vai para o inferno. Eu prego aqui o que Deus mandou pregar, não é que os homens mandam pregar aqui, não. Abra. Então, pois é, aqui nós temos um espaço que Deus abriu, irmão. Então vamos honrar isso aqui, esse espaço é de Jesus.
Ninguém aqui é mais importante do que Jesus. Toda a honra, toda a glória é só para Ele. O restante aqui, todo mundo é pecador, grau zero. Aqui não é igual na maçonaria que tem um grau 0, grau 1, grau 3, grau 33. Não, aqui, como eu digo sempre nas minhas palestras, olha, faço questão de dizer, eu sou grau 0. Eu dependo de Jesus para tudo. E não preciso ser grau 1, não. Porque se Jesus estiver dentro de mim, eu venço grau 33, eu venço grau 99, todos esses graus. Porque forte não sou eu. Foi aquilo que Deus disse para o apóstolo Paulo, olha, minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do Pedrosa que eu sou forte. Porque é só a graça de Deus que nós precisamos, irmão. Então vamos tomar coragem. Vamos lutar, fazer a obra de Deus pegar pesado. Não vamos dar espaço para o inimigo, não. Combater aquela blasfêmia que está lá em nome de Jesus, lá em São Paulo, cara. Nossa, eu vendo aquela multidão ainda lá para o inferno, gastando dinheiro e o tempo deles lá, comprando coisas assim, ó, como esta, que não te edificam. Você vai lá, ó, comprando coisas como essa aqui, ó, revista.